Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakhshat de novo aqui na área e vamos para mais um Orange Juice. Passada a Copa, né? Passada tanta coisa, tantas emoções fortes nesse ano de 2022. Cara, eu só tenho a dizer uma coisa. Para mim, esse ano foi um ano bem diferente, um ano que o Orange, né, o podcast aqui, cara, cresceu pra caramba. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa aí esse ano. Vamos para mais um episódio aí, aprender um pouco mais agora sobre a carreira do grande Alex Salgado, grande brother, grande parceiro aí da Elastic. Um cara que já contribuiu bastante com nós, a gente se cruzou aí nos espaços da Assemble da vida, lá com o Matheus, e de lá para cá vem ajudando a gente bastante a fazer esse compartilhamento de conhecimento e dividir experiências aí com você. Alex, meu amigo, seja muito bem-vindo. Faça essa introdução, cara, o show é seu, manda bala. Bom, Joel, agradeço pelo convite, o convite da Orange Juice, que realmente, gente que trabalha como comunidade, né, eu sou Developer Advocate na Elastic, a gente sabe o poder que é trabalhar em equipe, em comunidade. Então a gente está sentindo isso na pele. Foi como a gente se conheceu esse ano e só multiplicando o mesmo conhecimento com a comunidade dev. Para mim é um prazer poder partilhar alguma informação aqui com vocês. Show de bola, show de bola. Ô Alex, me diz uma coisa, cara. Você sempre teve essa visão, cara, sempre já começar metralhando já. Você sempre teve essa visão, sempre quis ser advocate de relationships, de dev, ou, cara, foi um caminho que se abriu para ti? Cara, como é que foi essa história? Porque pra mim é sempre curioso, cara, saber como o pessoal começou nisso, né? Já teve aqui o Luiz Leão, a história dele também é bem singular. Ah, legal. É interessante perguntar, porque pra mim foi algo que surgiu de forma assim, eu gosto de dizer que as coisas não existe coincidência, né? Sempre já tem um caminho traçado. Então não foi algo que foi planejado, mas que foi talvez na hora correta. Então assim, eu já tenho mais de 25 anos de carreira na área de dev, e aí começando lá desde como técnico de informática, programador, depois foi para a faculdade, analista de sistemas, entra nas grandes empresas. Daí a gente percorre todo aquele ciclo, né, natural de empresa, de virar gerente, e chegou no momento que eu decidi sair eu gostava muito de dar aula, né, tinha um mestrado na área, e comecei a dar aula, e aí adorei ser professor, só que eu também sentia um pouco falta do mercado, né, trabalhei muitos anos no mercado, empresas grandes como Oracle, IBM, BRQ, Siemens, onde eu fiz carreira. Pô, e aí de repente eu pensando assim, lá na faculdade eu já estava tocando um projeto de inovação onde eu ensinava os professores a usar isso que a gente está usando aqui, esses mecanismos para ensino digital, e aí, coincidência ou não, também a gente já estava preparado quando entrou na pandemia, todos os professores, imagina os professores de graduação, história, geografia, direito, ensiná-los a usar o Google Meet aqui, uma ferramenta de transmissão. Então, quando veio a pandemia, realmente estava todo mundo preparado. Então, sentindo falta assim, de estar mais próximo do mercado, surgiu essa oportunidade na Elastic de Developer Advocate, que nada mais é que justamente unir essas duas habilidades, né? Você trazer novidades do mercado, da indústria, de uma forma didática e para a comunidade de dev. Então, assim, os meus alunos que eram lá na sala de aula viraram o mundo inteiro, lá, especialmente agora na América Latina, e voltei a ter aquele conhecimento mais acelerado e mais frenético que é na indústria, no mercado. Então, para mim foi realmente um presente, assim. É algo que eu fazia por gostar, agora eu tô fazendo pela empresa e ajudando as pessoas, né? E me diz uma coisa, cara, assim, você como advocate da Elastic, isso te obriga ou não tem nada a ver a sempre estar o mais atualizado possível nas questões da tecnologia da Elastic? Como é que isso funciona, cara? Sim, a ideia é que a gente traga para os nossos usuários, e aí é legal comentar que como a gente faz parte de uma comunidade, né, a gente está na área de community, o nosso objetivo é realmente educar. Então a gente não faz pitch de vendas, a gente não tem compromisso nem metas de venda, porque a gente quer educar os nossos usuários que podem ser clientes ou não. Então, clientes, vou dizer, aqueles que pagam pelo suporte, pela plataforma em nuvem, mas também, como a Elastic é open source, aqueles que simplesmente baixam lá do GitHub e começam a usar, passam a ser nossos usuários. Então, a gente tenta trazer para essa comunidade o que tem de novidade, o que está vindo de novo, e também desbravar novos caminhos, né? O que também pode ser feito com as tecnologias da Elastic que ainda não foram feitas. Então, por exemplo, aqui
tem um dronezinho aqui. Eu tô fazendo doutorado em robótica, então a gente está construindo um veleiro autônomo. Olha só. Você vê, é uma área que eu sempre fui apaixonado e também apareceu, então eu sou responsável pela parte de visão computacional. Então eu descobri que os produtos da Elastic, por exemplo, pode ser muito usado na indústria de manufatura, nas fábricas, nos carros autônomos. Então é onde eu estou focando inicialmente os meus conteúdos nessa área de IoT, de robótica, ou seja, desbravar novos caminhos, fugindo um pouco do tradicional, que é o Elasticsearch, Booster, que também vai vir como conteúdo aí. Mas, aproveitando, até para eu me atualizar mesmo, sendo bem transparente contigo, assim, Alex, porque eu usei bastante o Elasticsearch, já configurei cluster, já fiz chargeamento, essas coisas já usei algumas coisas de Logstash, de Kibana, nesse sentido. Mas, assim, cara, hoje eu tô bem por fora do que é esse mundo de produtos aí da Elastic. É legal que você deu essa pincelada, né, de algumas coisas de produto computacional, de visão computacional e tal, mas, cara, hoje, assim, o que tá vindo forte e que pode se destacar-se da Elastic? Então, assim, só para dar uma geral pro pessoal também, então a Elastic foi criada ao redor de um banco de dados de busca. Na verdade, havia o Apache Lucene, e aí criou-se uma camada mais acessível sobre o Lucene, e onde originou-se o Elasticsearch, que aí ele tornou-se popular porque é um banco de dados de busca nativo. Então, as principais startups que têm problema de busca e precisam de resposta rápida, como, vou pedir um motorista no Uber, vou pedir um filme, quero ver um filme na Netflix, usam o Elastic como banco de dados de busca. Só que ao redor disso foram criando outros ecossistemas, né? Então, por exemplo, já que eu tenho dados, eu tenho um banco de dados bom, eu preciso coletar esses dados de fontes diferentes. Então, como você comentou aí, o Elasticsearch, o Bit. Então, criou-se cada vez mais uma camada mais forte, mais inteligente de coleta de informação e transformação de dados, né? Então, eu posso coletar dados em tempo real do Twitch, saber informação se o que a gente está falando aqui é em tempo real, está tendo algum impacto na comunidade. Eu posso plugar a um banco de dados relacional qualquer, posso plugar o meu dronezinho lá e verificar se ele está dentro do limite de trabalho. Então, numa indústria, eu posso conectar as minhas máquinas, também criar set points para definir se ela está trabalhando dentro do limite. E, além disso, eu coleto agora dados de várias fontes diferentes e jogo dentro do banco. Se eu tenho dados, eu preciso fazer coisa com esses dados. Então, outra à frente, que é o Kibana, que é a visualização. Então, eu consigo cada vez mais criar visualizações rápidas, otimizadas e profissionais em cima dos dados. Então, por exemplo, se eu tenho um GPS, normalmente eu tenho lat-long, aquele atributo lá de latitude e longitude. Então, posso, de forma rápida, criar um mapa de georreferenciamento e mostrar por onde meu drone está passando em tempo real. E aí, já que eu estou trabalhando com dados, com visualização, com informações preciosas, outra vertical aí que está sendo forte, que é a área de CIEM, que é a área de segurança. Então, também criou vários mecanismos prontos para garantir que esses acessos aí estão protegidos. Se alguém tentar hackear os dados, ele vai passar por uma série de regras aí que vai evitar que um usuário com má fé consiga acessar os dados. E tudo isso que eu estou falando de ficar, por exemplo, observando os dados do meu drone, observando os dados da minha máquina. Hoje em dia, a galera aí que é mais antiga, a gente tinha os sistemas monolíticos, né? A gente só queria saber do log, se o servidor estava funcionando, back-end, front-end, banco de dados, estava ok. Agora, com os microserviços e nuvem, um sistema, às vezes, está espalhado por várias nuvens diferentes pelo mundo inteiro, e a gente precisa observar e ficar alerta, receber alerta disso antes que cause alguma pane. Então, a outra frente nossa é a observabilidade. Inclusive, eu sei que vocês também trabalham bastante com isso, assim. E aí a gente criou um mecanismo para ajudar na observabilidade dos sistemas. Então, você vê que é pela demanda, né? Por a gente ser open source, isso é legal, que os próprios usuários vão pedindo as demandas. E aí, dependendo do número de pedidos, aquilo vira uma prioridade e pode sair no próximo release. Então, o que eu acho legal de um produto open source
é que ele é criado de acordo com as necessidades da comunidade, né? Uhum. Legal que você falou do Elastic e que vocês são um produto open source. Assim, hoje pra galerinha que começar aqui no final desse podcast se interessar pelo Elastic, cara, pelo menos na minha época era literalmente baixar e executar, não tinha muito mistério. Hoje ainda continua assim? Mesma coisa, pode entrar lá no nosso site, você pode baixar, então tem várias opções, eu posso baixar, instalar, posso rodar um Docker, instalar, ou gostou bastante, estou numa empresa grande aí, agora eu preciso ter mais suporte, preciso ter mais features, então tem a opção que você pode acessar a própria nuvem da Elastic, ou também instalar dentro das 3 principais nuvens, que é a AWS, na Google Cloud e na Azure. Então são essas opções aí. Ah, não, eu quero só fazer aqui um teste rápido aqui na minha máquina. Então baixa, gratuito e roda. Ah, não, eu quero features mais avançadas de machine learning, por exemplo. Ah, então aí tem um packetzinho para isso. E o Kibana hoje em dia ainda continua também plugável e você baixa ele gratuitamente já diretamente do site? Também. Então quando você baixa, o que a gente chama da stack, ELK, né? Elastic Logstash Kibana. É, o que é verdade, era o nome, tinha até me esquecido, né? Era o ELK, tá certo. Exatamente. Vem todo esse pacotezinho, que é para você coletar dados, armazenar no Elasticsearch, que é um banco, e visualizar no Kibana. E pra quem quer dar os primeiros passos, assim, Alex, tem algum site? Qual que é o caminho que você indica, assim, pra galera ter? Porque, assim, são 3 ferramentas que fazem muita coisa. E é difícil até a gente resumir aqui hoje no podcast tudo que elas podem fazer. Mas, cara, quais os primeiros passos pra quem quer entender, por exemplo, gostou da ideia do drone, quer montar de latitude, longitude? Como é que pode ser aí os primeiros passos para facilitar aí, o uso da ferramenta? Primeiro, eu já convido o pessoal para fazer parte da comunidade Dev Elastic, né? Então, a gente tem um site que a gente pode depois deixar mais... Deixa aqui no post. Isso, que é o communityelastic.com. E lá você diz aonde você está. Estou no Brasil, então tá no mundo inteiro. Estou no Brasil, eu tô... Agora vai ter em Santos aí o Matheus, que faz parte da comunidade de vocês, ele que vai organizar, então é mais um convite aí também próximo de vocês. O Matheus que vai tocar essa galera aí. E aí, lá nas comunidades, o pessoal vai ter trocas para quem faz parte dessas comunidades regionais, ou no site que eu comentei, você pode fazer parte do Slack mundial da Elastic. No próprio site também tem tutoriais, vários vídeos, você tem um trial de 14, se você não quiser nem baixar e começar a usar, não, eu quero usar agora na nuvem, em 5 minutos começar os meus tutoriais. Então a gente oferece lá um trial de 14 dias, não precisa colocar cartão de crédito, não tem pegadinha. Então isso é importante, isso é importante. Isso é importante, né? Para não vir conta no final do mês. E a gente também tem um YouTube, que é onde, por exemplo, esse exemplo do drone vai virar um tutorial que eu vou mostrar passo a passo, do zero ali, como é que eu leio informação usando o Python, o que é o MQTT, que é um protocolo de IoT. E aí, se você tiver um dronezinho parecido, a ideia é que você replique tudo que tutoriais que a gente faz na comunidade, a ideia é que o pessoal replique e vai pedindo mais, né? A gente vai crescendo cada vez mais. Então a gente tem, dando a geral, tem o site, Slack, YouTube e as comunidades regionais que promovem também os meetups. Legal. Assim, eu me lembro bastante do Elastic, né? Porque, cara, ele é uma ferramenta o Elasticsearch, né? Basicamente falando, ele é uma ferramenta incrível de busca, né? É incrível o poder que ele tem e a velocidade que ele tem, assim, para busca, né? Mas não é só isso, cara. Eu me lembro que na época, assim, o Logstash, por exemplo, sempre me impressionava pela quantidade de conector que ele tem, né? Cara, ele conecta com tudo, é tudo muito rápido para você conectar, e aí você consegue dar vazão para muito dado, né? E o Kibana, cara, para você ter essa visualização de dados e fazer esses agrupamentos também são um combo muito forte. Para ti hoje, assim, Alex, da stack do ELK, tem alguma coisa que você se destacaria das 3 ferramentas? Fala assim, não, é melhor começar tudo junto, é melhor começar por uma solução específica? Qual que tu acha que é o melhor caminho aí para a pessoa ter? Porque, assim, eu vejo que o ELK é uma stack com 3 objetivos bem distintos, bem definidos nesse sentido. Vale a pena começar só por uma ou já vale a pena começar pelas 3? Na nossa, até no DNA da Elastic tem um tópicozinho que chama It Depends. Ou seja, então realmente depende. Por exemplo, se o meu público é a galera de IoT, que quer saber como ele pode observar todos os sensores que ele está conectado, sei lá, um Arduino, um Raspberry Pi, aí eu aconselho começar pela observabilidade, né? Que começa lá pelos bits, Logstash,
log agents que a gente está criando agora. Então, você falou, existem vários conectores prontos aí para você começar a observar vários logs. E esses logs vêm de máquinas. Então, se você está trabalhando com isso, começa aí com o Elastic Agent, que é a nova versão aí do Logstat e o Bits. Se não, vai lá pro Bits. São situações diferentes. Ah, não, mas eu estou trabalhando num site de e-commerce, ou eu gostaria de fazer algo relacionado a isso, onde eu vou ter cadastros de produtos e eu quero fazer uma busca, né, no meu site, no meu aplicativo. Aí é legal começar a aprender no Elasticsearch, como funciona o Elasticsearch, como é que funciona os clusters, como é que eu faço a inclusão, uma busca. Ah, não, eu sou um cara de front-end, ou sou um cara de BI, eu quero visualizar os meus indicadores, assim, eu quero ter de forma mais rápida aquelas informações. Então, por isso que depende, né? Então, é melhor Kibana. Começa a ver como é que funciona o Kibana, como é que ele consegue plugar, por exemplo, numa planilha Excel diretamente, ou num banco que você já está observando. E aí, vai longe. Ou eu sou um cara de security, segurança. Eu preciso garantir que toda a minha infra está protegida. Então, começa a ver as funcionalidades de CM, que é essa vertical de segurança que eu tenho aqui para cercar, para observar as minhas entradas e quando acontecer um possível ataque, já mitigar com algumas funcionalidades prontas ou então gerar alarme. E aí, só para finalizar um pouco o portfólio, eu sou o cara de DevOps, eu quero automatizar todo o meu processo. Quando der um commit, eu já quero subir na esteira de CI/CD e ficar observando se as minhas máquinas todas estão funcionando. Se alguém desligou lá um botão, eu preciso ser o primeiro a saber e já ligar. Então, olhar o que tem de observabilidade dentro da stack. E isso eu estou falando de funcionalidades, né? Só que isso se aplica a um engenheiro ou a um cara que está fazendo um hobby em casa, ou um cientista da computação, um analista de sistemas que está fazendo um sistema para uma grande empresa. Então, graças a Deus, o espectro é muito grande, assim. E agora o contrário aí, digamos, né? Como o pessoal começa, né? Te perguntei isso, mas agora te perguntar diferente. Cara, o que são os erros mais comuns, assim, que você vê a galera cometendo quando vai começar a utilizar a ferramenta? Uma das coisas que talvez a gente até esteja trabalhando para mitigar um pouquinho, é justamente na instalação, né? Às vezes nas configurações de instalações iniciais, e aí a gente sempre tenta facilitar para que seja o mais rápido possível essa primeira instalação, né? Então hoje a gente tem opções de um Docker numa linha de comando já instala, ou para quem testar aí a nuvem da Elastic, realmente você não precisa fazer nada. Você dá o login senha, faz seu comando e já está tudo pronto, assim. Então essa facilidade de entrada, assim, cada vez mais o pessoal está explorando em cima disso. E como muitas das configurações ainda são feitas por arquivos daqueles YAMLs, né? Então, às vezes, o pessoal esquece uma letrinha, alguma coisa assim, às vezes fica batendo cabeça com isso. Ou então, o próprio, no Elasticsearch, o pessoal descobrir mais funcionalidades, né? Como você falou, a marca é tão conhecida como Elasticsearch que, às vezes, o pessoal não entende que existe todo esse ecossistema ao redor deles. Então, talvez tenha alguma dificuldade de descobrir novos caminhos. Isso é uma das nossas funções, né? Então, o Developer Advocate é mostrar o que você pode fazer e aí você segue seu caminho para aprofundar, né? Quantos anos já existe a Elastic? Já existe, se eu não me engano, há uns 10 anos já. Cara, eu podia jurar que era mais. Né? Tem até que confirmar, né, a informação, mas o legal é que ela já nasceu remoto, né? A gente está em época de pandemia, graças a Deus passamos por isso. Teve muito aprendizado, né? Muitas empresas foram para o remoto e a Elastic começou como um projetinho no GitHub, então todo mundo na sua casa, né? Remoto. Então o que eu acho legal, interessante é esse modelo de uma empresa com mais de 3 mil funcionários ao redor do mundo e não tem escritório, né? Então isso é... E é legal que a gente falar que como é um projeto open source, assim, né? É sempre bacana saber quais são as empresas assim, que financiam o Elastic, que apostam no Elastic como solução. Então, hoje a Elastic é uma empresa que funciona de capital aberto na Bolsa de Nova York, né? Caramba, não sabia. Então já tem ações, então já tem os investidores
tanto padrões como ações para os investidores em geral, né? Como a gente. Então eu posso ir lá e comprar uma ação da Elastic e investir, mas é mais também pelo modelo de negócio, né? Aquilo que eu falei. Apesar de ser open source, ou seja, tudo que a gente faz está lá, você pode estudar, pode entrar, pode ver como é que funciona, está lá no GitHub, mas as grandes empresas precisam de suporte, né? Às vezes ela não quer se preocupar em criar as máquinas, em configurar os clusters. Então a gente tem a equipe de vendas, né? Uma de vendas que oferece essa possibilidade de suporte e features que são pagas, né? Então, por exemplo, existem algumas features de machine learning, por exemplo, detecção de anomalia. Eu quero ficar escutando alguma informação, vou dar o exemplo aqui da máquina de novo. Às vezes eu quero escutar uma máquina numa fábrica, fico lá vendo a trepidação dela e guardando no banco. Quando essa trepidação fica diferente, vai dar um gráfico aqui de outline, né? Então, se você colocar um algoritmo de machine learning escutando isso, ele vai te prever, tá funcionando de forma diferente e provavelmente isso vai te dar um problema daqui a um mês. Então, essas features e outras, né, que vão estar num packzinho que é pago, também é uma das fontes de renda para dentro da empresa. Legal também para o pessoal entender que essa questão de ser open source, de estar tudo lá exposto, lá o código, isso gera uma segurança maior para quem está utilizando, pelo fato de ser mais auditável? Exatamente. Imagina que você faz um sistema e só os seus funcionários ficam percebendo se está tendo bug ou não, corrige. Então aquilo vai demorar um tempo para ser lançado. Agora imagina que se deu um problema, qualquer um pode entrar lá e ver, e a comunidade é bem ativa. Então, além dos próprios funcionários da Elastic trabalharem na evolução dos produtos, a própria comunidade também que usa pode chegar, eu descobri esse problema aqui, ou então eu gostaria que tivesse isso aqui. Ele vai lá, manda um pull request no GitHub e a gente recebe aquilo e vai colocando, nomeando de acordo com uma prioridade. Então é igual o Linux, né? O sistema operacional Linux. Então imagina que tem agora, milhares de programadores o tempo todo olhando, te ajudando, tanto do lado bom ou ruim, né? Se é um problema, ele vai falar. Só que isso é bom que a gente vai resolver isso de forma rápida. Então as releases normalmente são lançadas de 4 em 4 semanas, por exemplo. Então, como eu falo, eu comparo muito com o Linux. Você tem um sistema operacional que todo mundo também está ligado, principalmente os hard users, e aí a gente também tem aqueles programadores que estão escovando bits mesmo ali, estão te ajudando também a corrigir os erros, né? Mas hoje a gente tem funcionários também dedicados só para isso. Entendi. Eu não sei se isso faz parte do teu trabalho hoje ou não, Alex, mas assim, você atende empresas, por exemplo, para ir dar treinamentos dentro dessas empresas, ou tem uma equipe específica da Elastic no Brasil para fazer isso? Bom, então em relação a treinamento pago, existe uma área da empresa de training que cuida especificamente dessa. Só que, além disso, como eu faço parte da área de community, né, comunidade, a gente tenta oferecer também esse tipo de treinamento através dos vídeos, das informações, conteúdos que estão dentro do site, e a gente também tem muito forte assim, a campanha para a gente fazer meetups regionais. Então, como a gente inclusive já teve aí em Santos, no mês passado, eu gostaria, eu estou trabalhando aqui com tecnologias da Elastic, mas eu também tenho um pessoal aqui na minha cidade que também gostaria de saber cases de uso, novas informações, como é que a gente poderia fazer. Então a gente organiza o meetup, a gente normalmente tem os organizers, que são um braço que a gente tem regional nas grandes cidades, e aí de novo a gente tem com orgulho, a gente tem o Matheus agora sendo o nosso organizer em Santos, a gente tem também em São Paulo, então tem várias cidades no Brasil. Aproveita aqui convidar quem está trabalhando e gosta disso, de organizar eventos aí, se quiser entrar em contato com a gente também, fica à vontade, e a gente leva essa informação, a gente cria essa reunião, traz uns 2 palestrantes, fala e interage sobre esse tema. No final a gente faz um happy hourzinho. A própria Elastic banca aí essa reunião. Então, assim, é algo que a gente gosta de fazer, que a gente fica próximo realmente das pessoas ali e descobre realmente o que elas estão procurando, assim. E aí, futuramente, isso pode gerar até como você falou, uma contratação oficial. Não, eu preciso de um treinamento mesmo para minha equipe. Quem eu procuro? A gente direciona, ou não, então agora eu vou ficar mais próximo da comunidade, agora que eu entendo mais, e aí eu estou conseguindo resolver por aqui. Então tem várias
abordagens aí, mas esse meetup regional, presencial, né, pós-pandemia aí tá voltando com força. Agora pergunta de gordinho aqui, Nesses meetup aí tem coffee breakzinho? Rola um coffee break? Tem, pô, então a gente também apoia aí no coffee break. Tem um coffee break bacana no finalzinho aí, porque são normalmente 2 horas de muita informação, a galera fica com fome, tem umas bebidas e umas comidinhas boas. Né? É uma das boas lembranças que eu tenho da época de eventos presenciais aí. E, cara, agora deixa eu te perguntar também. Você já fez alguma coisa de hackathon com Elastic? Com a Elastic, a gente apoiou um hackathon no início da minha entrada, né, que eu tô relativamente novo, há 9 meses, mas eu, pessoalmente, já organizei muitos hackathons e já participei de muitos hackathons também. Um deles me levou para o Vale do Silício, quando eu montei a minha startup, que eu queria ficar milionário. Então é algo que eu gosto bastante. Eu tenho... Na universidade, os alunos sabem que eu organizava todo ano. Eu acho que é um jeito de você ensinar muita gente em pouco tempo e traz muito da realidade que é o dia a dia do desenvolvedor, né, no mercado. Então eu gosto muito do formato hackathon como ferramenta de educação dentro da tecnologia, eu adoro. Agora deixa eu te perguntar. Eu já participei também de alguns hackathons e eu acho que para mim as melhores histórias começam a acontecer lá entre 2, 4 da manhã. Eu acho que acontece alguma coisa que a gente não tem controle, um mundo paralelo mais ou menos nesse horário aí, porque realmente coisas inimagináveis acontecem exatamente aí, nesse horário. Exatamente. Tem alguma história legal que você pode compartilhar com a gente? Sobre... Esses acontecimentos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu já fui num hackathon, cara, de uma empresa de saúde e tal, alguns anos atrás. Cara, 3 horas da manhã, o cara já dormindo no canto da sala, outros, sabe, com o olho tudo vermelho e tal. Cara, daqui a pouco entra uma legião de super-heróis da Marvel no meio do hackathon e tal. Os caras contrataram pra animar a galera, cara. Bicho, pensa no... O pior de todos era o Spider-Man, cara. Aí o Spider-Man subia em cima da mesa e pulava, fazia como você. Eu falei, caraca, trouxeram um profissional. E, cara, e vai pra lá e pula pra cá, não sei o que. O Spider-Man não chuta um MacBook de 30 mil de um cara? Nossa! Acabou, cara. Nunca vi um Spider-Man ficar tão alegre e depois ficar tão triste tão rápido, cara. Não é nesse sentido. O que tem parecido, realmente, eu acho que o pessoal usa essas táticas assim pra acordar o pessoal de madrugada, né? Mas realmente eu acho que ali acontece alguma coisa que te dá um insight ali, você começa a produzir igual um louco, as ideias criativas vêm mais ou menos nessa hora, mas é a hora que também o pessoal começa a procurar um lugar pra descansar, né? Então o hackathon, eu lembro aqui no Facebook, e aí a gente começou a dormir embaixo da mesa, e aí do nada apareceu um cara com uma máscara de pombo, né, que agora tá até popular, e aí a gente dormindo, olhava pro lado, via um pombo e de repente apareceu drag queens, assim, tentando animar o pessoal levantar e dar mais um gás ali pro hackathon, e aí nisso tinha um amigo que foi dormir em um lugar externo, aí ele voltou, viu aquela festa e não entendeu nada, assim, né, o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? Faz parte da competição, a gente tá participando de alguma prova, assim, e eu acho que nesse estresse aí acaba acontecendo coisas malucas mesmo. Assim. Eu já fui committer, né, da JBoss, da Red Hat, que hoje é Whitefly e tal. Por que eu tô comentando isso? Porque, pra mim, cara, eu programo há muito mais tempo do que isso. Já programei em C, já programei em Assemble, mas eu vou dizer assim, que programação em web, claro, você aprende muita coisa. Só que mexer com um container como um JBoss, foi na época pra mim, cara, me ajudou a evoluir tanto numa questão que eu acho que a gente não vê tanto na programação web, que é I/O, thread, concorrência e tal. Muitas coisas de ajudar, de como funciona o container, de como funciona uma requisição HTTP, me ajudou, assim, pra caramba ser esse committer e entender o que funciona por debaixo dos panos, assim. E aí eu te pergunto, assim, cara, você acha que tem uma dificuldade muito grande? É legal a gente, por exemplo, pegar um Elasticsearch, como você falou, baixar o código-fonte, cara, tentar resolver
alguma issue? Tem como por exemplo, tem o Java, né, que tem as JRP, se eu não me engano, né, que são as especificações da comunidade. Tem alguma coisa nesse sentido? Tu recomenda a galera dar uma brincada nisso para dar uma evoluída na programação? Tem sim, e recomendo, né? Então acho que a gente também é da mesma época aí. Eu não sei como é que o cognitivo da galera funciona quando ele já chega aprendendo em cima de um framework, sem saber exatamente como é que as coisas estão acontecendo lá por trás. Então, eu também, particularmente, quando eu falava para os meus alunos, é bom conhecer ali como é que o bit e o byte está navegando, porque quando você tiver que otimizar alguma coisa aí fora do padrão, você vai ter que usar essas técnicas aí que a gente aprende bastante na faculdade, ou a pessoa que gosta de ir mais a fundo acaba aprendendo. Existe um fórum lá na nossa comunidade que é o Discussion. Então, ele pode ver o que o pessoal está encontrando de erro e ajudar. Pô, tô tendo um problema aqui, e todas as, como você falou, né, que você era um committer, todos os pull requests, as issues que estão abertas, está lá disponível. Então, de repente, se algo, isso daqui me interessa. Por exemplo, os bits que coletam dados lá na ponta, a maioria deles são feitos em Go. O cara tá aprendendo Go, que trabalha muito com essa velocidade, com as threads. Eu quero tentar fazer, de repente, um conector novo, ou ajustar, melhorar essa performance desse daqui. Ele pode entrar lá, ver o código, rodar e se ajustar. Viu que teve uma diferença, manda um pull request lá. E acho que a gente, como dev, né, a gente fica orgulhoso de ter um commit aceito, né? Eu tenho. De carimbar nosso nome lá num timestamp lá de um release. Então tem isso, e é assim que a comunidade vive, exatamente isso. Então aquele que está empolgado pode começar com coisas mais simples, vai ganhando confiança e vai procurando assim issues mais complexas ou algo que ele está desejando conhecer, né? Então eu também sou desse que gosta de saber como é que funciona, até para saber como é que o cara criou o framework, porque por detrás daquilo dali são estruturas de dados que vale a pena a gente conhecer, né? Se a gente quer sair um pouco da caixa, Vou trazer até, eu comentei um assunto aqui que eu estava comentando sobre, atualmente tem um episódio da Spotify, é uma série, né, de 5 episódios de como é que foi e está sendo a jornada da criação do Spotify, e sem dar spoiler, num dos momentos lá, para garantir a latência do streaming da música, o programador teve que sair fora da caixa legal, assim. Então o pessoal vai se reconhecer em algum momento daquilo que a gente tem um protocolo, um framework que traz o padrão pra gente, mas quando a gente precisa ajustar alguma coisa para trazer normalmente mais performance, né? A gente tem que voltar lá na estrutura de dados e juntar as ideias e aí lança uma coisa nova. Com certeza, cara. A experiência de ser committer me ensinou muita coisa e realmente, cara, resolver problema que é muito baixo nível, né? Querendo ou não, na programação, não que isso seja um problema, eu não acho que é um problema, mas você tem um nível de abstração hoje muito alto, né? Lá em cima. Então, descer esses níveis te ajuda muito a avançar. Você também foi coordenador do projeto Google for Education. Cara, conta um pouco dessa experiência, cara. Deve ser um bagulho muito louco. Então, esse realmente foi uma experiência muito legal, assim, na faculdade. Como eu falei, eu vim do mercado, né? E quando eu cheguei na faculdade como professor, eu via alguns gapzinhos de aprendizado, assim, aprendizado não, gaps que a gente sabe quando o aluno sai da faculdade. Vocês têm um programa de formação, né? Muito legal. Sim. Então a gente sabe que mesmo o aluno terminando a faculdade, o mercado está um pouco mais frenético, né? Então ele precisa de um empurrãozinho aí, que eu acho que o programa de formação de vocês faz isso. E aí algumas disciplinas eu falo, precisava deles terem alguma informação mais do mercado mesmo. Então eu comecei a querer me aproximar das empresas que ofereciam algum programa para estudante. Inclusive a Elastic também tem programa para professor que queira trazer também tecnologia elétrica para dentro de sala de aula, fazendo um parênteses aqui. E aí, nisso, né, de trazer as inovações das empresas, surgiu a oportunidade da Google, acho que é um programa bacana, que é o Google for Education. É usar as ferramentas da Google dentro de sala de aula, criar espaços criativos para o professor não ficar só no quadro com as salas, inclusive a organização das salas são diferentes, não tem as cadeiras tradicionais. Isso mexe um pouco com a cabeça dos professores. Aí isso é legal, hoje eu posso dizer que foi bacana, porque
como é uma faculdade a nível superior, a gente tinha lá professores de cursos de Direito, História, Geografia, além de Engenharia e Computação. O pessoal está um pouco mais acostumado a utilizar esses meios digitais, né, no aprendizado. Então foi uma experiência bacana que a minha missão era, a gente criou um espaço mais criativo para ter uma sala de aula física diferente, mas ao mesmo tempo a gente criou uma plataforma, em cima da plataforma da Google, uma plataforma global de aprendizado dentro da faculdade. Então todos os cursos, todos os professores foram treinados a saber usar um Google Meet para poder transmitir uma aula, por exemplo, a faculdade tinha conexões internacionais, né? Então imagina que eu posso, igual a gente está fazendo aqui, eu posso chamar um professor de uma universidade de outro país e entrar dentro de sala de aula. Às vezes o pessoal achava que era uma coisa de outro mundo e não, tem ferramentas que são práticas para a gente fazer isso. Ou quero gravar um podcast, ou quero gravar um vídeo do YouTube. Então é um programa que capacita os professores a utilizar as ferramentas principais, e aí tem o Classroom como ferramenta de LMS nessa jogada, mas principalmente de trazer o que a gente chamava letramento digital para os professores de graduação. E aí tinha aquela barreira, né? Quando você tenta explicar algo novo, muitos professores já super renomados, eu não preciso disso, eu gosto lá do meu dia a dia. E depois que descobriram, né? Eu falava, galera, mente de principiante aí, vamos estar aberto ao novo. Eles começaram, mas eu posso fazer isso? Posso. E aí sim, eles começaram a se enganjar, principalmente quando os alunos começaram a gostar de uma aula nova, de um jeito diferente. Então os alunos também começaram a empurrar aquela criatividade, né, exigir aquilo dos professores. E aí foi um programa praticamente contínuo de formação de 2 anos. E como eu comentei, né, infelizmente a gente teve a pandemia que em 2 semanas toda a universidade tinha que estar remota, porque ninguém voltou no mundo inteiro. Então isso foi bom que os professores já estavam treinados, foi só dar um ajuste e em 2 semanas já estava toda a universidade funcionando de forma digital, em tempo real, igual as ferramentas proporcionam, usando todas as ferramentas para você criar exercícios, trabalhos, tudo de forma digital. E aí também, assim, que bom que a pandemia passou, voltamos às aulas presenciais, mas como as empresas de tecnologia, na área de educação também muita coisa ficou. Então esse impulso que a gente teve aí de trabalho remoto trouxe muita coisa boa que a gente também pode reutilizar, e esse projeto aí do Google for Education ajudou bastante a gente implementar essa digitalização das plataformas de ensino dentro da universidade. Agora virou uma opção, né? Pode tanto fazer remoto ou presencial, mas está todo mundo capacitado, pessoas que não eram da área que de repente se descobriram youtubers, fazendo sucesso aí, né? Jogando a informação. Aconteceu isso, professores começaram a virar populares porque eles eram tão bons, mas ficavam ali na sala de aula. De repente entrou no YouTube, alguém vazou e aí ganha essa popularidade, assim. Então, mais uma mensagem aqui, foi um projeto de digitalização da educação. Então, quando a gente encontrar essas barreiras, assim, eu sempre falo, esteja aberto ao novo, né? A gente não tem nada a perder, não é porque a gente tem 30 anos, 40 anos de carreira que você não vai ter nada a aprender. Ao contrário, para usar toda aquela tua experiência e deslanchar aí numa mídia nova, né? Sensacional. E assim, agora que você aproveitou, falou aqui, né, transformação, o professor começou a virar youtuber e tal, e você também falou de casos de implementação, como você usou o Elastic com um drone e tal. Mas eu queria saber de ti, tem algum case que você possa destacar, assim, de empresa que implementou o Elasticsearch, o Logstash, o Kibana, enfim, qualquer ferramenta do LK, que, cara, foi, assim, fora do comum, ou que recebeu algum tipo de destaque? Na área de busca, quando eu vou nas palestras, eu comento assim, alguém já ouviu falar do Elasticsearch? Aí alguns levantam, aqueles que levantam a mão são apaixonados, né, gostam muito, mas eu falo, quem nunca ouviu falar, provavelmente tem um aplicativo aí no seu bolso que usa o Elasticsearch como banco de dados. E aí, é o que eu comento, o Uber. Então, assim, quando você tem um problema de busca em Big Data, antigamente a gente usava banco de dados relacional para tudo, né? Resolvia tudo. E aí a gente tinha que ficar lá resolvendo por código para trazer performance. Hoje não, eu tenho um banco de dados. Se eu tenho um problema de busca, eu já tenho um banco de dados nativo para busca. Se eu tenho problema de grafo, eu já tenho banco de dados nativos grafo.
Agora, se eu preciso de toda a restrição de integridade relacional que um banco de dados relacional proporciona, eu tenho um banco de dados relacional. Ou preciso de um Big Data, eu tenho um banco de dados específico de Big Data. Então, principalmente quando a gente tem um problema de Big Data e eu preciso fazer busca em cima desses dados, empresas como o Uber usam o Elasticsearch, empresas como a Netflix usam o Elasticsearch, Tinder. Então a gente começa a descobrir um padrão, né? São aplicativos que realmente têm muita informação e eu sempre tenho que ter acesso rápido às informações que estão lá. E na área de IoT, aí o que eu gosto também de mostrar o case da Clear Robotics, que é uma empresa, ClearPath, que é uma empresa que fabrica aqueles robozinhos que ficam, por exemplo, nos armazéns da Amazon. Eles ficam navegando sozinhos lá nos armazéns, no chão de fábrica, levantando mercadoria, jogando na esteira. Então, imagina, eu tenho aqui aquele meu robô limpador, né? O iRobot. Agora, imagina um iRobot desse dentro das fábricas. Em uma fábrica, você tem 1000 iRobots. Então, imagina nas fábricas, eu tenho vários daqueles robozinhos que hoje fazem aquele papel de levantar as prateleiras, né? E a ClearPath utiliza o Elastic como ferramenta de observabilidade desses robôs. Então, ela tem lá um painel central em que ela consegue ver no mundo inteiro aonde estão os robôs, qual a condição de saúde deles, né? Se ele está com a bateria alta ou baixa, se está com funcionamento ok. Então, é um case que eu gosto de gerenciamento de frotas de robôs, né? Imagina, eu tenho no mundo inteiro e eu preciso saber e ter uma previsão se está tudo funcionando, aonde que está e provavelmente quando vai acontecer um problema. Legal esses cases, legal essas ideias. Eu me lembro que Elasticsearch é uma parada que não acha limite, né, cara? Você sempre consegue imaginar um uso diferente. Cara, tem alguma coisa acontecendo agora aqui no mês de dezembro? Algum evento da comunidade, alguma coisa aí pra chamar a atenção da galera? Como é uma empresa de tecnologia, né, e tem muitos nerds no bom sentido, igual eu também, né, a gente adora futucar e fazer coisas diferentes. A gente criou um Advent Calendar, que a gente promoveu assim, quem quer falar sobre alguma coisa diferente cada dia do mês de dezembro como um presente para os usuários, né? Então tem vários assuntos, desde algo bem técnico, desde algo mais simples ou gerencial que alguém gostaria de compartilhar com os usuários, né? Então eu convido o pessoal a ficar ligado, normalmente eu publico nas redes sociais e no dia 23 vai sair o meu falando como fazer a observabilidade aqui desse drone. Então normalmente são blogs bem simples, na forma de blog, tá? No nosso discussion. Eu convido vocês também a acompanhar. Então todo dia tem um assunto novo e diferente do que você pode fazer com a Elastic. Esse do drone, por favor, me manda o link, cara. Eu tenho um dronezinho aqui em casa. Aí, legal fazer uma brincadeira dessa. Fazer uma guerra de drones depois. Eu aceito. Legal, cara, legal. Cara, eu acho que a gente cobriu bastante coisa aqui sobre Elastic e eu acho que tomara que tenha dado uma provocada no pessoal, porque realmente toda vez que eu usei a stack do ELK, sempre tive boas experiências e realmente é um tipo de ferramenta bem diferente, cara, que expande nossos horizontes só pelo fato de estar em contato, assim, com ela. Tem muito conceito, como, por exemplo, chardeamento de funcionalidades, de processamento, que é bem bacana, assim, de a gente ter o contato. Porque quando a gente começa a trabalhar na configuração de coisas como Elasticsearch, pelo menos na minha opinião, como desenvolvedor, o teu horizonte meio que se expande, porque você deixa de ser tanto focado em resolver problemas de negócio e começa a ter contato com outras coisas que vão além, como infraestrutura, como rede, como escalonamento, e são exercícios legais para a arquitetura de software. Então, cara, no mais assim, Alex, eu só tenho que te agradecer por esse papo, por ter conversado com a gente. E, cara, a palavra é tua. Passa a mensagem aí pra galera. Se quiser falar, fica à vontade, o microfone é teu, cara. Bom, já eu que agradeço aí a oportunidade de falar aqui junto com vocês. Tenho acompanhado agora de perto também seu trabalho. Tô sabendo aí que realmente você tá transformando aí a vida de muita gente. Por talvez essa vertente aí da comunidade de Horas de Juice, talvez você não tenha imaginado a proporção que poderia chegar, né? Acho que caberia legal aqui futuramente a gente entrevistar você, cara. Então, assim, eu tô acompanhando de perto. Parabéns. As pessoas que eu falo esse trabalho entram e
Você deve ter recebido uns parabéns aí essa semana também, assim. Então a galera realmente vai admirando. Então, e por estar trabalhando também na área de comunidade, isso está me trazendo também esse prazer, né, da gente pegar a nossa experiência aí de ir lá programando em C, não existia nem mouse na época, a gente tinha que programar interrupção, e agora tudo pronto aqui. Acho que a gente tem muita coisa para mostrar para essa galera, assim. Então, quando eu trabalhando na comunidade, ter essa oportunidade de ficar full time criando conteúdo, gerando conhecimento, para mim realmente é um prazer. E aí, cada vez mais, eu me conecto com outras pessoas que estão fazendo trabalho semelhante, cara, e realmente vai criando um ecossistema, assim, de compartilhamento de conhecimento orgânico que é contagioso, assim. Então, também, assim, fica à vontade, sempre que precisar, vai ser um prazer aí estar próximo de vocês. E aí, em função de comunidade, também eu convido a galera, assim, às vezes vocês também tem alguém em alguma cidade que está ouvindo a gente, que gostaria, eu já trabalho com Elastic, eu gostaria de trazer essas informações para minha comunidade. Ou eu não sou, a gente fala assim, às vezes é um dev que quer ser um líder, mas ainda não é um líder, mas já está desenvolvendo aquele papel. Então também é uma oportunidade de você ver como é que você toca um evento, como é que você inicia uma comunidade, começa a fazer contato com outras. Então, assim, quem tiver interessado também entra em contato, que a gente apoia, e faça lá a inscrição dentro do site da comunidade da Elastic para ficar antenado, assim, sobre as novidades que a gente lança, tanto global, local ou presencial, né? Com certeza. Eu acho que nas comunidades, cara, sempre vai ser um exercício de aprendizado para todo mundo, até pra gente mesmo, porque toda vez que a gente entra em contato com a comunidade, você tá elaborando alguma coisa, você tá estudando para falar sobre isso, para escrever sobre isso. Exato. Então, acaba sendo um aprendizado pra gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aí do Orange Juice. Esse episódio aí que vai te ajudar a dar um up na sua carreira, na sua percepção de comunidade, e para você realmente, talvez, atiçar a tua curiosidade e conhecer um pouquinho do ELK. Eu realmente recomendo demais. Tive várias oportunidades ao longo da minha carreira de trabalhar com essa ferramenta que é fantástico, e hoje saí daqui sabendo, inclusive, que tem inteligência artificial já dentro do ELK. Então, para mim, já valeu aí muito a pena. Mas é isso, meu pessoal. Muito obrigado por ter tomado esse suco com a gente até o final, e até o próximo episódio. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.